E eu quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos começando o 14º livro da Bíblia, que é o segundo livro de Crônicas. Nós sabemos que primeiro e segundo Crônicas formam uma única obra de um autor em geral, chamado de cronista. Crônicas é uma obra pós-exílica, tendo sido completada por volta do século 5 a.C., tá? E aí, gente, é muito importante, louvado seja o Senhor por essa oportunidade de estarmos lendo aí essa palavra maravilhosa aí. Quero saudá-los com a paz do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Glorificado seja Deus, Deus ele é lindo, Deus ele é justo, Deus ele é fiel. Compartilhe, deixe seu like, deixe o seu comentário aí. E aqui, gente, o propósito em 2 Crônicas o enfoque central está no reinado de Salomão. A descrição do papel de Salomão em relação à história do templo foi construída de acordo com uma forma literária hebraica, na qual as passagens paralelas em termos de conteúdo são repetidas em ordem inversa, criando uma moldura em torno de uma passagem central. Por exemplo, as passagens sobre casa, tributo e construção. Ribamado, Valquíria, Deus abençoe vocês aí. E a seção central, o templo e a aliança. Nós sabemos que agora, no capítulo, em 2 Crônicas, entra já falando de Salomão, né? A aliança exigia que o povo vivesse dessa devoção, era lealdade ao templo e adoração ali. Esse estilo de vida era o caminho para a bênção. A história do templo em Jerusalém, conforme apresentada em 1º e 2 Crônicas, é estruturado em 4 partes. Depois das importantes genealogias do 1º Crônicas 1:9, revelando a eleição soberana de Deus e a preservação do povo de Israel, o cronista voltou a sua atenção para a história de Davi como idealizador do templo, segundo 1 Crônicas, capítulo 10, 29. Sobre Salomão como construtor do templo, porque o bastão estava sendo passado nesse momento, né, meu amado, minha amada, estava passando aí. Ao longo de Crônicas, os discursos são feitos por reis, pelo próprio Senhor. Tais discursos e orações, muitos dos quais exclusivos desde o autor, reforçam a teologia do cronista de que a devoção ao Senhor, especialmente como aparece exemplificada na adoração no templo, é o caminho para as bênçãos e para a prosperidade. Qualquer coisa aquém da devoção é pecado. Aqui a devoção é totalmente para Deus. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like e o seu comentário. O leitor encontrará com frequência o uso da palavra buscar, dos verbos, né? Buscar, abandonar, voltar, humildade, confiança, adoração, prostrar-se, louvar, santificar e orar. O uso que o cronista faz de números levanta uma questão complicada. Alguns parecem representar quantidades elevadas demais e outros parecem entrar em contradição com aquelas apresentadas em passagens relacionadas. As soluções sugeridas com frequência apresentam suas próprias dificuldades e pontos fracos. Contudo, pesquisas exegéticas, históricas e arqueológicas continuam a oferecer esclarecidamente e explicações. É possível
que os números usados sirvam de recursos literários para o cronista. Então, o tema do livro de 2 Crônicas é os temas de todo Israel, a centralidade do templo, os reinados ideais de Davi e de Salomão e a teologia da retribuição estão todos presentes em 2 Crônicas, tá? E aqui eu vou estar lendo com vocês o capítulo 1 de 1 Crônicas, porque agora Davi já morreu, Salomão agora é rei em Israel, ele vai continuar o legado do pai. Salomão oferece sacrifício em Gibeão. Por que Salomão oferece sacrifício em Gibeão? Porque o Moisés, ele construiu a tenda ali, olha, Salomão ele ofereceu lá, ó. Tá falando aqui, ó, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu de sobremaneira. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos abençoa, Deus nos engrandece, Deus nos prospera, mas nós não podemos ficar com más intenções de servir a Deus só para prosperar. Temos aflições também, choramos também, tá? Adoecemos também, ficamos tristes também, ficamos alegres também. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes, em todo Israel, cabeça de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão. Foi o lugar que Moisés fez o tabernáculo, sabe? E aí o templo estava destruído, gente. Então eles foram lá onde que Moisés fez o tabernáculo. Porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Consertando isso aí, gente. Ainda não havia sido feito o templo. O templo ainda ia ser feito. Então, para oferecer sacrifícios, eles iam em Gibeão, tá? Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que ele havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Vocês lembram de todo o trâmite de Davi para conduzir a tenda? Tinha que ser tudo do jeito que Deus mandou, né? Sobre ombros de homens, eles foram louvando e adorando a Deus. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Obrigado pelo bastão aí, gente. Edmar, Deus abençoe. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Zenilda, beijo no coração. Deus abençoe sua vida. Estou aqui lendo primeiro capítulo de 2 Crônicas. Salomão pede Deus sabedoria no primeiro capítulo aqui. É um reconto da história, tá, gente? Por isso que muitas pessoas elas falam assim: vou saltar Crônicas porque essa história foi contada nos outros livros. Não salta não, porque a cada leitura nós aprendemos algo novo. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra, que não dava nem para contar. Agora, pois, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei, né? Dai-me, pois, agora sabedoria. Salomão pediu, né? Deus falou: pede o que queres. E ele pediu: dai-me sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir a testa desse povo, para que eu possa governar esse povo. Pois quem poderia julgar este grande povo? E disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras,
nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, e agradou muito a Deus, para poderes julgar meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá tão igual a ti. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto que está em Gibeão, e diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Vou só estar reiterando aqui que é Gibeão. Eu acho que eu falei Gibeá. A impressão que eu tive que lá no princípio eu falei Gibeá. É Gibeão. Agora aqui na terceira parte do capítulo 1 de 1 Crônicas, né? De 2 Crônicas, as riquezas de Salomão. Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, que colocou na cidade para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam por todos os reis dos heteus para os reis da Síria. Eu quero lembrar para você que o mesmo mandamento que foi dado para Saul, para não adquirir cavalos, esse mandamento foi dado para Salomão. Mas ele já está aqui comprando cavalos, né, gente? Mas vamos ver até onde vai, né? Aqui no capítulo 1, Salomão cumpriu a promessa feita por Deus a Davi, e ele construiu a casa do Senhor. Davi planejou e ele construiu. Ele obedeceu o pai, né? E depois, no versículo 3, enfatiza o papel de Salomão no sacrifício em Gibeão, tá? O cronista enfatiza que o rei e toda a assembleia foram a Gibeão, mostrando o apoio ativo de que todo o povo aos atos de Salomão. Durante o reinado de Davi, Gibeão era uma cidade levítica de Benjamim, situada logo ao norte de Jerusalém. Constituía o local do tabernáculo que Moisés havia construído. Foi lá que Moisés construiu. O alto era um local de adoração normalmente construído numa localização elevada com uma montanha ou um monte. Mas acontece que eles já começaram, né? Aqui tá falando, os lugares altos de deuses estrangeiros deveriam ser destruídos, mas ainda assim eram comuns por todo Israel, porque Deus mandou destruir os altos de monte de idolatria, mas ainda era comum em Israel. Aqui, quem que era Bezalel? Tá falando de Bezalel aqui. Bezalel era o cronista. Ele faz uma associação direta entre Bezalel e o construtor do tabernáculo, e Salomão, o construtor do templo. Bezalel construiu o altar de bronze do tabernáculo de acordo com os planos que Deus tinha dado a Moisés, tá? Aqui, gente, eu quero falar com vocês que Salomão, ele pediu a Deus sabedoria e entendimento. Muitas vezes, gente, o que nós precisamos pedir para Deus todos os dias é sabedoria e entendimento, gente. Principalmente no mundo de hoje. Não é fácil lidar. Nós sabemos que o ser humano, cada dia que passa, está mais difícil de um entender o outro. Por isso que, gente, é muito triste a pessoa preferir. Claro, evidente que ter cachorro, ter animais de estimação é muito bom, mas a pessoa preferir um cachorro do que um filho
Eu creio que entristece o coração do Senhor. Ainda chama o cachorro de meu filho, gente. O cachorro é um animal de estimação. Eu creio que isso não agrada ao Senhor. E aqui Salomão, no capítulo 1, ele oferece sacrifício. Nós temos que oferecer sacrifícios de louvores. Não precisa mais matar bois, não precisa de matar mais animais para sacrificar ao Senhor, oferecer como sacrifício, mas simplesmente oferecer o que nós temos, que o Senhor nos deu, né, que é dele, oferecer o nosso coração para a morada do Altíssimo. Esse é o capítulo 1. Então, aqui nesse capítulo 1, houve a construção do templo sobre a direção do Salomão, o estabelecimento da casa de Davi por meio de Salomão, tributo dos gentios dos gentios não foram coletados aqui, né? Então, o objetivo principal do primeiro capítulo é a construção do templo sob a liderança de Salomão e também o estabelecimento da casa de Davi por meio de Salomão. Tá? Salomão aí, também o pedido que ele fez marcou muito. Deus falou, pede-me o que queres, eu te darei. E ele pediu entendimento e sabedoria, que possamos ter entendimento e sabedoria, porque no mundo de hoje, tão estressado, precisamos sim de sabedoria. Que Deus possa nos dar sabedoria, paciência, longanimidade e domínio próprio. Ei, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu sou a evangelista Patrícia. Deus abençoe você em Cristo Jesus. E aqui vamos continuar.